60. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Leremos os versículos 46 a 52. Evangelho de Marcos, capítulo 10, do 46 ao 52. Nesta manhã eu quero olhar para esse texto pensando em um cego que vê, em um cego que enxerga. Diz-nos o texto: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Jesus está indo para Jerusalém, para a sua última semana de vida. Jesus já sabe o que o aguarda em Jerusalém, já sabe que, em chegando em Jerusalém, ele vai ser bem recebido, mas a entrada triunfal vai colocá-lo nas portas do fundo da cidade, no monte chamado Caveira, onde ele será crucificado. É a última semana de vida do Mestre. E Jesus então sai da Galileia e ele está rumando com seus discípulos, partindo para a Judéia, para Jerusalém. E ele vai de cidade em cidade. E ele passa por Jericó. Jericó é uma das cidades mais antigas que nós temos registro. Jericó é a cidade que a primeira conquista do povo de Israel, do povo hebreu, quando entrou na terra prometida. Josué conquistou aquela cidade, não é? Que fica às margens do rio Jordão. E essa cidade, anos depois, sofreu um terremoto e ela não mais foi habitada. Mas o grande reconstruiu uma cidade próxima àquela cidade. Ele construiu uma cidade para ser sede do Império Romano de inverno. Dada a cidade ser uma região muito agradável no inverno, ser uma região mais quente e mais agradável, então ele construiu ali uma cidade e tornou aquela cidade a cidade do Império. E então Jesus, quando passou por ali, estava a 24 quilômetros de Jerusalém. Meus irmãos, esta passagem de Jesus por Jericó é uma passagem que poderia ser como ele passou em outras cidades que ele já havia passado, mas ali houve um fato, houve um registro, houve uma mudança, houve uma transformação,
houve uma circunstância que ficou registrado nesta passagem de Jesus, porque um cego se colocou à beira do caminho. Jesus estava quase saindo da cidade de Jericó. Jesus estava quase saindo da cidade, então ele foi interpelado por um cego que tem nome e sobrenome. Cego Bartimeu, filho de Timeu. Morava naquela cidade, talvez conhecido pela igreja, talvez foi um testemunha que narrou para Marcos registrar o que acontecera na sua vida, na sua conversão. Seu pai talvez conhecido na igreja. De fato, Jesus, passando por aquela cidade, se depara com um homem à margem da estrada, que começa a gritar. E nessa passagem de Jesus, nós vemos um movimento de Jesus e o movimento da multidão. E nessa manhã eu quero focar nesses 3 personagens para nós rapidamente considerarmos a pessoa de Jesus. Nós temos um carente, um necessitado, uma debilidade, uma pessoa que precisa de ajuda, que precisa de esperança, que precisa de restauração, uma pessoa que precisa de um toque, de uma presença maiúscula na sua vida, que precisa de um encontro pessoal com Cristo. E nós temos o Cristo que está passando por ele, e entre eles nós temos a multidão. Nós temos uma caravana que está seguindo Jesus, seus discípulos estão seguindo Jesus, e ele está indo em direção a Jerusalém. E entre o homem que está à beira do caminho e Jesus, há esta multidão. E o que nos chama a atenção nesse relato, nessa história, neste movimento, é que isto ocorre com muita frequência. É muito frequente ocorrer estas circunstâncias na vida das pessoas. Pessoas que estão acamadas, pessoas que estão colocadas em circunstâncias difíceis, complexas, desorientadas, desconexas, perdidas, precisando de uma relação pessoal com Jesus, precisando de uma relação pessoal com a vida, precisando de uma relação pessoal com o Deus da vida. E aqueles que caminham com Jesus, aqueles que andam com Jesus, aqueles que seguem a Jesus, aqueles que avançam a partir de Jesus, não está atento, percebendo, dando a devida atenção a estes que precisam de atenção. E esse texto nos fala que Jesus quer atender. Esta é, para mim, uma grande lição que nós, igreja, precisamos atender. Porque nós estamos comemorando mais o Natal. E nós estamos avançando ano após ano, e os anos são céleres. Os anos estão passando rapidamente. Os dias estão voando rapidamente. E nós temos os nossos processos de vida, e nós temos o nosso jeito de andar, e nós temos os nossos processos religiosos. Agora mesmo eu entreguei para as lideranças da igreja uma agenda que nós queremos para a igreja para o próximo ano. E nós queremos fazer uma agenda de tal forma que na agenda da igreja comporte todas as agendas das sociedades internas. Nós não queremos trombar agendas. Nós teremos uma agenda. E essa agenda tem que comportar todas as atividades que os ministérios internos da igreja têm que fazer. Então nós teremos uma agenda para o próximo ano. Não é isso? Nós nos planejamos, porque nós queremos fazer a obra de Deus de maneira ordeira, ajustada e sem desordem. Queremos planejar as nossas ações aqui na igreja. Mas ela será executada? Espero que sim, mas muito mais do que isso. Esta passagem de Jesus por Jericó coloca uma grande dificuldade e um grande desafio para a igreja. E o grande desafio para a igreja é perceber, ter a devida atenção ao que Jesus quer fazer e ao que a necessidade se manifesta. Qual é a agenda de Deus e qual é a
demanda do mundo? Qual é a demanda do mundo e qual é a agenda de Deus? Entre essas duas realidades, a igreja avança, a igreja caminha. A igreja não é uma ONG, a igreja não é assistente social, a igreja não está a serviço do mundo por simplesmente servir ao mundo. A igreja está a serviço de Deus, a igreja está para servir a Deus, para promover o reino de Deus, para proclamar o reino de Deus, para avançar como sinal do reino de Deus. Mas ela está no mundo, ela marcha no mundo, ela caminha no mundo, até que Jesus nos leve para a mansão celestial. E aí então está um ponto de tensão. Como nós devemos fazer convergir a agenda do mundo com a agenda de Deus? Como devemos compreender o que Deus quer fazer na agenda do mundo? Como nós podemos entender as demandas do mundo que Deus quer atender? E aqui me parece ser o caso, porque nós temos uma comunidade, os itinerantes que estão ao lado de Jesus, enquanto há alguém gritando, há alguém carente, desprovido, pedindo, clamando por Jesus. Ele fala: Jesus, filho de Davi. E ele fala diretamente a Jesus, reconhecendo o poder de rei que há na pessoa de Jesus. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele clama, ele suplica, ele intercede àquele que tem toda a autoridade, aquele que tem todo o poder, aquele que tem domínio sobre o céu e a terra. Ele busca, ele suplica, ele intercede, ele clama àquele que pode todas as coisas. Mas a multidão nem pergunta para Jesus. Diz-nos o texto que a multidão quer fazê-lo calar, fazê-lo aquietar. Cala-te, emudeça-te, aquiete-te. Ele tem outra agenda. Nós estamos em marcha, nós saímos de lá e vamos para lá. Venha junto, mas não incomodes, não fique incomodando. Vamos para lá. É lá que ele vai agir, é lá que ele vai realizar, é lá que as coisas vão acontecer. Nós estamos de passagem, meu irmão. Há momentos na vida da sua família, há momentos na sua vida que Deus exija que você pare, que Deus exija que você preste atenção. Há momentos na vida da igreja que nós precisamos parar a nossa jornada, dar atenção àquilo que Deus quer que demos atenção, porque senão nós andamos na contramão de Deus. Verdade é que às vezes os nossos ouvidos estão tão fechados, a nossa mente está tão voltada para as coisas futuras, para as coisas que hão de acontecer, às vezes estão tão focados nas coisas que virão a fazer, que virão a acontecer, que não estamos atentos ao que está acontecendo diariamente entre nós, em que nós não damos atenção ao que Deus está fazendo e quer fazer na nossa vida e através da nossa vida hoje. Agora, nós não temos a devida atenção para a agenda de Deus hoje, porque queremos olhar aquilo que Deus vai fazer lá na frente. Esse cego me chama a atenção porque, contrariamente a todos aqueles que estavam com Jesus, esse é um indivíduo que vê. Eu sou apaixonado por esse cego, meus irmãos, eu sou apaixonado. Porque é uma pessoa desprovida, é uma pessoa que a Bíblia registra ele como mendigo. Ele não tem posses, ele não tem, além do seu próprio nome, ele não tem nada mais além de uma capa. A capa é tudo que possui. A capa é a sua casa, a capa é a sua cobertura. A capa o protege da chuva, o protege do frio, o protege das pessoas ímpias, a capa o protege das tempestades, a capa o protege de todas as circunstâncias que confrontam a sua condição de vileza, de escória da sociedade. Ele é uma pessoa que está parada, a vida dele parou, a vida dele não avança, ele está ali naquela circunscrição, naquela condição, a vida dele está estagnada. Mas a sua mente não está. A sua mente está atenta. A sua mente está
funcionando, os seus sentidos estão aguçados, os seus ouvidos estão atentos, o seu coração está fervilhando, a sua alma está inquieta, os seus pensamentos estão voltados para a grande esperança, a expectativa de uma mudança radical na sua história. Embora a sua situação seja de dificuldade, de prejuízo, de apatia, de indiferentismo, as pessoas não o enxergam, as pessoas não o veem, ele sabe, ele crê, ele espera que o Deus dos deuses há de vê-lo, há de aguardá-lo, há de esperá-lo, há de chamá-lo, há de tocá-lo, e esta para mim é uma grande expectativa da fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. E nessa manhã eu quero dizer para você, eu não sei como você entrou aqui, eu não sei como você está chegando ao final de mais um ano, se o seu coração está embotado, se a sua mente está confusa, desorientada, se você está cansado de tantos esforços sem resultados, se dentro de casa as coisas estão disfuncionais, se o mercado de trabalho tem sido muito agressivo, você não está conseguindo avançar, se dentro da sua relação familiar a situação é ameaçadora, é difícil, se a sua saúde está acometida e a doença é grave, eu não sei quais são as suas circunstâncias, mas eu quero dizer para você nessa manhã, que este cego nos desafia, nos confronta a nossa incredulidade, o nosso comodismo, de olhar as coisas e ver dos lados as avessas. Tantas pessoas acordam de manhã e ao invés de levantar da cama e dar um salto e ir para a vida, preferem ficar deitadas, prostradas, chorando, amarguradas, lamentando as suas próprias chagas, chorando as suas feridas, lambendo as próprias chagas. Meu irmão, nessa manhã eu preciso dizer uma coisa para você: a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Isso faz toda a diferença na vida daqueles que são chamados filhos de Deus. Eu quero dizer para você que nós precisamos sair da nossa mediocridade, da nossa visão tacanha, dos nossos pensamentos medíocres, dos pensamentos que conspiram contra a nossa fé, que conspiram contra a obra de Deus na nossa vida. Nós precisamos avançar, olhar além do que os nossos olhos humanos veem, olhar além do que os nossos pensamentos humanos enxergam e perscrutam, olhar além do que os nossos olhos humanos veem, porque a fé é o motor que nos impulsiona para dentro do grandioso ser do nosso Deus. Este homem, ainda que cego, ainda que mendigo, ainda que ignorado, ainda que sufocado pelo povo de Deus, ele continua a gritar, ele continua a clamar, ele continua a suplicar, e ele grita mais alto e cada vez mais alto, e ele suplica: eu estou aqui, eu existo, eu sou gente, e eu sou filho do rei. Oh Deus amado, olha para a minha circunstância, oh Senhor querido, olha para a minha vida. Eu não sei você, mas eu sou daqueles que creem. Muitas vezes eu me pego na mesma condição deste cego, na mesma condição, tão frágil, tão inconsistente, tão acabado como este cego diante das circunstâncias que rondam a minha mente e o meu coração. E então, quando me lembro desse cego, e quando eu olho para o texto e olho o que Jesus faz, olhando para esse rapaz, oh meu irmão, isso me enche o coração de esperança, de alegria. E então eu levanto da cama e caio de joelhos diante de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus que me ama. E porque Ele me ama, Ele vem ao meu encontro.
Não importa o que vão dizer as pessoas, não importa o que as pessoas pensam, não importa o que as pessoas dizem, o que importa é o olhar poderoso, amoroso de Deus na minha vida. E nessa manhã eu quero dizer isso para você. Se você está numa condição de grande prejuízo emocional, de grande prejuízo financeiro, de grande prejuízo espiritual, se você entrou num poço, num tremedal de lama, se você está numa condição em que você não tem mobilidade, não tem consistência, não tem como sair, é hora, você está no momento certo, na hora, no lugar certo para dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Clamar pela compaixão, clamar pela misericórdia, clamar pelo poder amoroso de Deus na nossa vida. Este cego, ele vê o que a multidão não vê, ele vê o que a igreja não vê, ele enxerga o que as pessoas que estão caminhando com Jesus não enxergam, ele enxerga o que os apóstolos, os discípulos de Jesus não enxergam, porque ele olha para o Cristo, ele olha, parece que ele leu Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. E para mim, o olhar mais extraordinário que nós devemos ter para esse texto não é a multidão, não é o cego, mas é a pessoa de Jesus. É a pessoa de Jesus. É a pessoa de Jesus que está, sim, indo para a sua última semana em Jerusalém. Sim, sabendo exatamente o que espera ele em Jerusalém. Sim, indo, sabendo que há uma missão a ser realizada na Jerusalém, na cidade de Deus. Sim, ele sabe que ele tem que chegar lá, ele sabe que ele tem que chegar lá em determinada hora, ele sabe. Mas ele sabe também que aquele é filho de Deus. E o seu coração gruda ao coração daquele homem. E esta, para mim, faz toda a diferença na nossa história. É a compaixão, é o amor misericordioso, é o olhar terno, é o olhar glorioso, amoroso, poderoso que Jesus tem para conosco. Isso faz toda a diferença. Isso muda toda a história. Ô meu irmão, ô minha irmã, quando nós comemoramos o Natal, nós comemoramos aquele que tem agenda própria. Aquele que tem agenda própria, aquele que age no tempo dele, na hora dele, onde, como e a quem ele quer. Ele tem a sua própria agenda. A igreja faz a sua agenda, mas ele tem a sua própria agenda. Nesta manhã, eu quero convidar você a considerar as nossas comemorações do Natal, olhando para a agenda do mundo, olhando para as precariedades que estão ao teu redor, olhando para as misérias, para as mazelas, para as tragédias, talvez na tua família, entre os teus parentes, talvez dentro da tua casa, que você ainda não percebeu o seu filho adolescente que está gemendo de dor porque precisa de atenção, de cuidado. Talvez o seu cônjuge que está agoniando de problemas que ainda não teve espaço na tua agenda para ouvi-lo. Quem sabe você tem problemas dentro de casa que precisam ser encaminhados para Jesus e você não está sintonizado com o que Deus quer fazer dentro da tua casa. Preste atenção, preste atenção. A tua agenda não muda a agenda de Deus. A tua agenda não anula a agenda das necessidades das pessoas. É preciso ter sensibilidade, é preciso ter cuidado, é preciso ter ouvidos atentos para ouvir as pessoas e ouvir Deus, para que nós sejamos bênçãos, para que nós sejamos instrumentos de Deus na vida das pessoas. Jesus parou e mandou a multidão chamá-lo. Coisa extraordinária. Ele mesmo poderia dar um grito: ei Bartimeu, vem cá. Não, vai lá, traga o rapaz para mim. Porque é isso que ele faz. Ele nos ordena, ele nos manda, ele nos instrumentaliza como seus para agir no mundo. Ele age através da igreja, ele age através dos seus discípulos. Esta é
Este é o modus operandi, por isso que a igreja está no mundo, para ser canal de Deus no mundo. Você foi alcançado pela graça de Cristo para abençoar aqueles que estão ao teu redor. Esta é a sua responsabilidade, ouvir Deus e atuar no mundo. E então, aquele homem, de um salto foi ter com Jesus e abandonou a capa. Não precisa mais da capa, não precisa mais de abrigo, não precisa mais de amuletos, porque agora a vida dele encontrou sentido, a vida dele encontrou uma condição de dignidade, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus da vida, transformou a sua história. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu Natal, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe especialmente a sua fé. Seja você estando na multidão, seja você estando à beira do caminho, olhe para Jesus, porque Jesus é o Deus que caminha conosco todos os dias. Amém. Vamos orar?